Pessoal, boa tarde. O nosso tema de discussão de hoje vai ser a pandemia na América Latina. A gente está entrando agora na parte final do nosso curso. A gente vai ter essa aula sobre a América Latina e depois 2 aulas sobre o Brasil. Uma aula que vai falar do Brasil, digamos, histórico, né, de como o Brasil respondeu a epidemias no passado, e uma aula sobre o Brasil contemporâneo. Esse desenho não é por acaso, né? A ideia é que a gente vai falar do Brasil de hoje por último, justamente porque quando a gente chegar lá, a gente já vai ter todo o acúmulo do que foi o nosso debate ao longo das 10 semanas precedentes. E acho que essa aula sobre a América Latina também é muito uma tentativa da gente colocar o Brasil no contexto desse cenário regional. Então, qual é a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês sobre a pandemia na América Latina? Que o coronavírus está servindo para esfregar sal nas nossas feridas. Que ele está servindo para ressaltar de uma maneira brutal uma série de problemas estruturais na América Latina. Só um instantinho, a Luísa está me dizendo que ela está com um problema na prova e que vai me mandar depois. Não tem problema, me manda até o fim do dia, não tem dificuldade. Ela está ressaltando uma série de problemas que a gente tem na região. Pobreza, desigualdade, mas não só isso. Por exemplo, um problema muito grave para o coronavírus, como nós vimos em aulas anteriores, são aquelas pessoas que trabalham no mercado informal. Aquelas pessoas que não podem fazer home office. É o vendedor de rua, é a empregada doméstica, é um guardador de carros, né? Eles têm que ir para a rua para trabalhar. E essa situação do mercado informal, ela é muito pequena na Europa, por exemplo, mas ela está muito presente na América Latina. A gente tem um país como o Brasil, mais de 40% dos trabalhadores estão no mercado informal de trabalho. Eles não têm carteira de trabalho, eles não têm contrato. O dinheiro que eles recebem, a renda que eles recebem, depende muito de tudo que está acontecendo ali no dia a dia. Né? E na América Latina como um todo, esse percentual pode ser até maior do que no Brasil. Você tem países em que a maioria dos trabalhadores está no mercado informal de trabalho. Então, tudo isso já torna, né, essa população muito mais vulnerável, muito mais frágil. Depois, a gente tem um problema ali, né, que são os impactos dessas desigualdades para o sistema de saúde. Vários de vocês trataram muito bem desse tema nas provas de vocês. Né? Como é que a gente tem poucos países da América Latina têm o que o Brasil tem, né? Que é um sistema de saúde pública que, embora esteja longe de ser perfeito, ele é alguma coisa, ele funciona. Ele oferece alguma medida de proteção social, ele oferece alguma medida, né, de tentar lidar com esse cenário. Outros países não têm isso. Você imagina o que é a situação de saúde pública num país como a Bolívia, como o Paraguai, como o Peru. Quer dizer, é um cenário muito mais precário, né? Então tudo isso aí traz aí uma enorme dificuldade. E a gente pode mensurar isso. A América Latina tem menos de 10% da população mundial, mas ela está tendo hoje algo em torno de 1/3 das mortes globais pelo coronavírus. A gente já passou de 3 milhões de mortes, né, pelo coronavírus, quase 1 milhão aqui na América Latina. Claro, a gente tem 2 países gigantes que estão sendo uma tragédia humanitária na pandemia, que são o Brasil e o México, mas a situação pandêmica na América Latina também está muito ruim no Peru, também está muito ruim no Equador. O caso peruano, tem várias coisas que acontecem ali que estão ilustrando também esses problemas da desigualdade, né, o da corrupção. Então, por exemplo, o ex-presidente peruano, Martins Vizcarra, ele foi condenado agora no fim de semana pelo Congresso do Peru a perder os direitos políticos dele por 10 anos, porque ele tinha furado o filo da vacina. Ele tinha tomado a vacina antes de ser a vez dele. Então, ele não pode mais ser eleito, inclusive ele perdeu a cadeira de deputado para a qual ele tinha sido eleito há uma semana atrás. No Peru, esse escândalo das vacinas foi particularmente grande. Os peruanos o chamaram de vacuna gate, né? Uma brincadeira com vacuna, que é vacina em espanhol, com gate, né? Esse sufixo gate, que
é o sufixo que está designando escândalos políticos desde o caso de Watergate nos Estados Unidos. E ali no slide eu coloquei um dado, entre tantos outros, né, que mostram a situação da América Latina em termos de alguns elementos médicos essenciais para se combater a pandemia. Então, a proporção em cada país da região de leitos de UTI e de respiradores artificiais. Então, por exemplo, vamos olhar para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com todos os problemas da saúde americana, que não são poucos, eles têm ali em torno de 30 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. No Brasil, a gente tem em torno de 15, a metade disso. Você vai olhar ali o México, o Peru, é um traço. Você praticamente não tem uma estrutura nacional, né, de terapia intensiva, de UTIs. A gente olhar respiradores artificiais, né, mesmo esquema. Né? O Brasil está até um pouco melhor nesse aspecto, né? Mas ainda assim você vê que está muito abaixo dos Estados Unidos. E a gente já viu também que os americanos estão numa situação terrível, ou estavam numa situação terrível na pandemia. Né? Só agora que eles conseguiram melhorar. E, além dessas deficiências estruturais, a gente tem um problema na América Latina, que é uma dependência econômica muito grande de algumas commodities. Dependência do preço de minério de ferro, de petróleo, de várias coisas desse tipo. Né? Isso é muito complicado em termos econômicos, porque o preço dessas commodities oscila muito, varia muito. A gente teve, por exemplo, uma queda brutal do preço do petróleo no início da pandemia. Então, tudo isso tem um impacto econômico muito grande para os países da região. Eles já são mais frágeis, mesmo em momentos normais, a essas oscilações no mercado mundial. Quando a gente tem um terremoto como esse do último ano, é pior ainda. Então, a América Latina tem não só essa quantidade enorme de mortos, né, quase um terço do total, como ela tem também um impacto econômico pior. A pandemia tem sido muito mais violenta do ponto de vista econômico aqui na América Latina do que ela tem sido, por exemplo, na Europa, para não falar da Ásia, né, que é a região que tem se dado melhor na resposta econômica. Bom, aqui tem alguns dados para mostrar para vocês qual é esse impacto econômico para a Ásia. Então, o que a gente está colocando ali? Né? Como é que vai estar a economia asiática hoje, no final desse ano? A expectativa é que ela esteja 6% maior do que ela foi no final do ano passado. Ou melhor, perdão, antes 6% maior do que ela era antes da pandemia começar. Para a América Latina e para o Caribe, mesmo com o crescimento econômico que deve haver esse ano, ela ainda deve estar mais de 4% menor do que ela era antes do início da pandemia. Quer dizer, a gente vai levar alguns anos até voltar para aquela escala que a gente estava quando o coronavírus começou, no início do ano passado. E se a gente olhar para o Brasil, a situação do nosso país é até pior do que isso. Né? A economia brasileira tem hoje o tamanho que ela tinha em 2009. Ela encolheu de tamanho. A renda per capita brasileira caiu em $1.000 do que ela é hoje, na comparação do que ela era há 10 anos atrás. A gente está vivendo uma compressão econômica muito grande. E, bom, isso são apenas números, né? Mas vamos tentar colocar em termos de vidas humanas, vamos tentar colocar em termos ali do que significa uma questão pessoal, individual, o que esses números significam. O que quer dizer uma economia que está diminuindo de tamanho? Imagina, por exemplo, aquela família que juntou as economias e abriu um pequeno negócio. Abriu um restaurante familiar, por exemplo, né, em que os filhos estão lá cozinhando, a mãe está fazendo o gerenciamento da loja. Qual é a situação dessa família hoje? Será que ela vai conseguir manter esse negócio? Ou a situação de um rapaz, de uma moça que estivesse economizando dinheiro para estudar, para ir para a universidade. De repente, agora teve que gastar essas economias para poder se manter, para poder pagar ali o seu financiamento. É muito grave, é muito complicado. Eu tenho ido muito pouco ao centro do Rio de Janeiro desde o início da pandemia. Eu moro do lado do centro, mas realmente eu não tenho muito o que fazer ali, né? Então, pelo menos não nesse momento de pandêmico. Eu fui apenas 2 vezes ao longo do último ano
mas nas 2 vezes me impressionou bastante a quantidade de lojas fechadas, a quantidade de negócios que foram à falência por causa da pandemia. O Ronald está lembrando aqui que no fim de semana vários jornais deram reportagens sobre esse encolhimento da classe média no Brasil. Bem lembrado, Ronald. A Folha de São Paulo deu uma reportagem muito boa. Porque, assim, a gente está falando muito do que está acontecendo entre os mais pobres, né? Onde é uma situação de fome mesmo. A estimativa hoje é que a gente tem em torno de 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Isso é muita coisa, né? Isso é mais do que a população do Chile, por exemplo, né? Ou do Uruguai, ou da Bolívia, quer dizer, é um cenário muito grave. Mas também na classe média. Se a gente olhar as famílias de classe média, né, quem tem aí mais de 5 salários mínimos de renda, em 80% delas houve queda na renda. Em 80% delas, as pessoas passaram a ganhar menos hoje do que elas ganhavam antes da pandemia. Então, isso tem um impacto muito grande para os negócios, para os consumos, né, para o que quer que seja. E isso está acontecendo na Professor? região como um todo. Né? Não... Gente, tem alguém com o microfone ligado. Então, isso não está acontecendo apenas no Brasil, né? Está acontecendo na região toda. Ainda que talvez o caso brasileiro seja um caso mais extremo, né? Pelo tamanho do nosso tombo econômico. Quer dizer, na verdade, a economia brasileira não começou a encolher na pandemia, né? A gente teve uma recessão muito forte entre 2014 e 2016. E de lá até a pandemia, o país tinha crescido 1%, 1,5% ao ano, não tinha ainda conseguido recuperar o que tinha perdido lá na recessão. E agora a gente tem esse novo baque, né? A economia cai 4%, então mais um encolhimento. E isso está levando a uma série de tensões políticas, está levando a uma série de conflitos sociais no Brasil, que são muito duros, que são muito complicados. E a gente vai ver um acirramento das tensões políticas por causa disso. Uma população que está sendo colocada contra a parede, uma população que está sendo pressionada muito, né? Ela vai se tornar muito agressiva. Provavelmente ela vai buscar bodes expiatórios, né, em tudo isso. E, bem, então, a queda foi muito grande no ano passado, as previsões de recuperação são lentas, e a gente tem o que eu mencionava, que é essa queda no valor das commodities, né, em especial o petróleo, que prejudica muito países como a Venezuela, como o México, como o Equador, que dependem muito dessas exportações. Né? E eu não coloquei no slide, mas também é importante a questão do turismo. Por exemplo, vamos olhar um país como Cuba. Não? A economia cubana caiu 10% no ano passado. É muita coisa, são um dos piores tombos globais. Né? Mas por quê? Porque a economia de Cuba depende muito do turismo internacional. Das pessoas que saem da Europa, que saem da América Latina e que vão passar férias lá. Quando as pessoas não podem viajar, elas não estão lá gastando, elas não estão lá, né, indo para os hotéis, fazendo os passeios. Então, o impacto para a economia cubana está sendo gigantesco. É a situação mais difícil para eles desde o final da União Soviética. Né? E o governo está respondendo a isso com uma série de reformas econômicas para tentar atrair investimento privado, para tentar atrair, né, um pouco mais de recursos. E também com uma diplomacia de vacinas. Né? Cuba está desenvolvendo a sua própria vacina, ela está na fase de testes, e oferecendo essa possibilidade das pessoas irem a Cuba para se vacinar. Se você não conseguiu ser vacinado na sua cidade, no seu país, você vai a Cuba e você vai ser vacinado lá. E olha, isso pode dar certo, viu? Isso pode funcionar para uma classe média, para uma elite latino-americana, que, ironias da história, né? Podem acabar indo a Cuba para se vacinar. Podem acabar indo para Havana, né, para receber a sua vacina. Né? Acho que seria uma ironia histórica muito grande, mas a gente pode ver alguma coisa desse tipo acontecendo. E depois o que eu comentava com vocês, que é a informalidade, né, como isso também afeta muito. E além dessa pressão econômica, além de todas essas dificuldades que a gente está vendo no número de mortes, a gente tem um outro problema muito grave para a América Latina, que é a questão da educação. E que também foi algo que vocês ressaltaram muito, né, nas provas de vocês. Né? Eu gostei muito das provas, só estou dando nota alta. E uma das coisas que eu gostei muito foi que vocês estão mostrando uma sensibilidade social muito grande. Vocês estão sabendo identificar com muita
precisão como as pessoas mais pobres estão sendo afetadas pelo coronavírus. Não sei se realmente é uma situação que talvez a própria família de vocês esteja enfrentando, ou os amigos, os vizinhos, né? Se seja algo do cotidiano de vocês, né? Mas vocês estão com um olhar muito atento para isso. E vários de vocês ressaltaram esse problema na educação. O que acontece? Pandemia, as escolas fecharam, né? Uma série de problemas. Vamos para a aula online. Isso não é uma coisa tão simples. Aula online na Europa, aula online no Japão, aula online nos Estados Unidos, né? As pessoas têm uma infraestrutura melhor, têm computadores em casa, né? Muitas vezes não é o caso aqui na América Latina. Até muitos de vocês mesmos já comentaram comigo que às vezes assistem aula pelo celular, né? Que a transmissão não é muito boa, né? E a gente tem aí estimativas, né, feitas pela revista The Economist, que no pior momento do isolamento, 80% dos estudantes da América Latina estavam sem aulas. Eles não estavam conseguindo fazer aula online. Olha, eu nunca dei aula para o ensino fundamental, mas o que eu posso dizer para vocês é que se a gente parasse um ano de aula na UERJ, isso ia ter um impacto muito ruim para o aprendizado de vocês. Eu acho que ele seria ainda pior para estudantes que são crianças, né? 8, 10, 12 anos. Né? E há uma preocupação, inclusive, de que possam ser problemas de aprendizado permanente. Que isso vai gerar uma lacuna no aprendizado de toda uma geração. Eu não sou tão pessimista, eu acho que é possível mudar esse quadro, mas vai ter que haver uma sensibilidade das escolas para lidar com isso. Que vai ter que haver uma sensibilidade das escolas para enfrentar esse problema. E isso não vai ser fácil, né? Num continente que tem poucos recursos, num continente, né, onde o dinheiro é sempre escasso, vai ser aí uma dificuldade muito grande, com o risco de que muitas dessas crianças e adolescentes parem de estudar. Né? Em geral, nos países da região, a gente tem alguma coisa entre 25% e um terço dos jovens que não trabalham nem estudam. Estão ali num limbo, né? O que prejudicaria toda a sua vida profissional futura. Né? Então, você tem Os economistas têm um termo para isso, eles chamam histerese. A histerese é um dano permanente causado por uma situação que se prolonga muito no tempo. Quando você tem uma crise econômica muito longa, isso acaba criando danos permanentes para aquela sociedade. Não é simplesmente uma coisa temporária, que o problema ali que se resolveu de um dia para o outro. Então, é um cenário realmente bastante complicado. E o que a gente está vendo, por exemplo, num país como o Brasil, é que há uma pressão social para que as escolas voltem, porque é muito difícil para os pais estarem com essas crianças em casa. Se eles têm que trabalhar, se eles têm que ir para a rua, eles vão deixar com quem? Né? Tem todo um problema aí também dessa falta, muitas vezes, de uma infraestrutura social, familiar, de coisas assim. Então, tudo isso vai causando uma série de problemas, uma série de dificuldades. Né? E a educação latino-americana já era muito ruim, mesmo antes da pandemia. Né? Então, é um impacto atrás do outro, é uma situação complicada atrás da outra. Né? Então, o que a gente está vendo muito, né, tem vários de vocês aqui que são professores, né, no ensino médio, no ensino fundamental, eu acho que vocês podem até contar muito melhor do que eu como é que estão essas condições precárias. E se vocês quiserem fazer isso agora, o microfone está aberto, fiquem à vontade. Acho que é importante compartilhar isso. O que eu tenho ouvido, né, de alunos da pós-graduação pós, é a situação, por exemplo, a dificuldade de você fazer um adolescente usar máscara em sala de aula. Ou do adolescente que está chegando na escola sem máscara, né? Ele só bota quando ele entra na escola, quer dizer, o risco de contaminação está sempre ali presente. Das escolas, muitas vezes, não terem as condições necessárias para monitorar isso, né? Não terem ali álcool gel, não terem termômetros. Né? Então, assim, a verdade é um grande faz de conta, muitas vezes. Né? Acho que o meu faz de conta favorito no Brasil nos últimos anos, essa coisa de você vai entrar num shopping, numa galeria, num restaurante, e alguém finge que está tomando a sua temperatura. Né? Eu digo finge, assim, porque eu já vi amiga minha, por exemplo, você está com 34 graus. Isso era 34 graus, temperatura de cadáver. Você morreu, então. Né?
aquilo ali é só um teatro para fingir que tem alguma coisa acontecendo, né? Não é realmente uma proteção a sério do que a gente está vivendo ali. E isso em várias outras circunstâncias. Tem alguns lugares, né, em que há professores estão entrando em greve para não irem para a aula presencial, por uma questão de proteção de saúde, né, dizendo, olha, como é que a gente vai para a aula, né, a gente vai colocar a nossa vida em risco aqui. Mas aqui no Rio de Janeiro mesmo a pressão está muito forte, né? Dizer, o secretário de Educação basicamente disse para os professores apresentaram uma demanda que era só voltar para a aula presencial depois que eles estivessem vacinados. O secretário basicamente disse, olha, não, vão agora, né? E depois a gente vacina quando der, né? E a Melissa está dizendo, né, que a mãe dela é professora na rede municipal e que está acontecendo isso. Não, eu tenho ouvido isso também dos meus alunos que são professores, né? Que isso está acontecendo em muitos lugares. E mesmo na UERJ, a gente está nessa discussão, né? O que vai acontecer conosco? Por exemplo, se a gente tem aqui os professores vacinados, o que provavelmente a gente vai ter... Bom, no final de maio, quase todo mundo vai estar vacinado, vão ter sobrado alguns poucos jovens como eu, né? Me sentindo um menino aqui, né? Mas eu mesmo acho que vou ser vacinado em junho. Então, pelo menos do ponto de vista dos professores, nós estaremos imunizados para voltar às aulas em julho, por exemplo. Mas e como ficam vocês? Vocês vão entrar num ônibus lotado, num metrô lotado, todo dia para ir para a UERJ? Que situação vocês vão encontrar? A gente sabe que muitas vezes na UERJ, mesmo itens básicos de higiene, né, como sabão e água, não necessariamente estão disponíveis, né, para essa proteção. Então, eu estou bastante preocupado com isso, mas até agora também a universidade não deu nenhum retorno para a gente sobre o que vai acontecer em termos do calendário do coronavírus e de tudo mais. Essa questão da situação das escolas, eu acho que o termo perfeito é o folclore, assim, né? Porque é absolutamente inconcebível você imaginar, eu trabalho com ensino médio, né? Não trabalho com ensino fundamental. Eu ia te perguntar isso, Alessandro, como é que está o seu dia a dia na escola, É, nas escolas onde você dá aula? eu tenho a vantagem de trabalhar em escolas onde você tem uma gama de recursos bem mais ampla, né? Eu não trabalho em escola municipal, nem em escola estadual. As escolas que eu trabalho são particulares e com mensalidades substancialmente altas, né? Então você tem, por exemplo, a escola que eu trabalho instalou reciclador de ar nas salas, por exemplo, para poder manter o ar-condicionado ligado, né? Então, aí você tem, né, aquele totem de álcool gel espalhado pela escola toda. Mas, assim, Pelo que é você o está falando, famoso. você está numa condição até Eu estou numa condição protegida, muito. né, com relação É, a muitos outros casos que eu tenho ouvido, né? exato, a escola forneceu material para os professores, né? A máscara não era lá das melhores, a gente acabou comprando as nossas próprias, mas eles forneceram, né? De certa medida, então, ofereceram lá um kit com face shield, 2 máscaras e tal para todos os professores. Né? Mas é aquilo, assim, é sempre é o famoso para inglês ver, né? Porque na prática os alunos eles não mantêm o distanciamento social, é basicamente impossível, né? A própria questão da lotação das salas, isso é algo também que, pelo menos nas escolas onde eu trabalho, é só realmente no papel, porque dentro da sala de aula tem muito mais do que 50% de Eu estava ocupação. pensando muito isso também no caso da UERJ, né? Seria possível a gente fazer uma sala de aula menor. Uma sala de aula típica nossa vai ter talvez uns 40, 50 lugares, né? E com muita frequência elas estão cheias, né? Sobretudo nas turmas de primeiro período, que costumam ser maiores. A gente teria que botar um espaçamento, né? Um aluno, 2 cadeiras vazias, né? A Amanda está dizendo que é um absurdo que não é, a gente não tenha o mínimo para manter a higiene, eu concordo totalmente. Né? Que já era assim antes da pandemia, exato. Imagina agora numa situação em que isso possa gerar, né? Então, assim, eu realmente fico muito dividido se é uma boa ideia a gente voltar ou não. Eu estou louco para voltar para a aula presencial, acho que seria, para mim, do ponto de vista emocional, psicológico, a melhor coisa do mundo, mas eu não quero fazer isso à custa da saúde de vocês, né? À custa de colocar vocês em risco, né? A Júlia está dizendo, bom, deixa eu ler aqui. Eu estudava numa escola integral pública. Durante meus 3 anos de ensino médio, se tinha sabonete nos banheiros, era porque algum aluno levou e deixou para usarmos. Era muito raro. Já levava meu álcool gel desde essa época na bolsa. A Júlia é uma pioneira aí, todos temos a aprender com ela, né? Eu diria, Júlia, eu acho que eu vou virar aquele velhinho paranoico, sabe? Que daqui a 50 anos
eu vou estar andando na bolsa com máscara, com álcool gel, né? E as pessoas me perguntando, mas por que o senhor anda assim, né? Eu falei, não, olha, porque lá em 2020, né, o que acontecia e tal, mas porque a gente fica, né, assustado. Tem um comentário do Wallace também. Eu tenho me dividido entre toda a rotina da faculdade, no ensino remoto, e ajudado meus irmãos de 7, 9 anos nas tarefas que a rede pública municipal manda. Wallace, os seus irmãos têm a idade da minha sobrinha, né? Minha sobrinha tem 9 anos. E ela é a pessoa da família que está mais impactada pela pandemia. O mundinho dela foi virado de cabeça para baixo. E isso está gerando muito problema de aprendizado para ela, está gerando muito problema emocional e tal. Acontece com todo mundo, claro, mas eu acho que adultos têm mais recursos para lidar com isso, mais recursos emocionais, mais recursos intelectuais do que crianças, né? Elas já estão muito fragilizadas. Ainda mais numa situação como essa, que tantas famílias brasileiras estão vivendo realmente uma situação de penúria econômica, né? De dificuldade econômica. Bom, aí vamos ver um pouquinho algumas situações nacionais na América Latina, né? Como é que elas se distinguem, né? E o México é um caso muito interessante. O presidente mexicano está no extremo oposto ideológico, político, partidário. Tem um comentário do Felipe aqui. Minha mãe trabalha como professora em uma escola aqui do bairro. Além das histórias das mortes dos familiares dos alunos, recentemente 2 funcionários perderam a vida pelo Covid. Exatamente. Né? Eu comentava com vocês há 1 ou 2 aulas atrás, né, de pesquisas que estavam mostrando aqui no Brasil que os grandes grupos de risco, em termos profissionais, são aqueles grupos que exigem o contato com o público. É o motorista, o cobrador de ônibus, é o vendedor, é o frentista do posto de gasolina, mas não tem esse cálculo para os professores. E eu fico me perguntando também, assim, mas vem cá, como é que está para os professores? Que deve estar muito alto. Assim, eu vou me surpreender se esse número estiver baixo, porque nas condições em que essas aulas estão ocorrendo, o risco é muito grande, né? Vai ser muito difícil. Mesmo lá na escola, onde as condições elas são completamente fora da curva, nós tivemos semanas com 6 colegas numa mesma unidade que estavam com Covid, né? Eu mesmo peguei, né? E ainda no ano passado, em novembro. Então, é aquilo, né? Assim, você faz o máximo que pode, mas a situação ela é absolutamente incontornável. Você minimiza uma coisa ou outra aqui ou ali, mas no geral o risco de contaminação é muito alto mesmo. 6 professores doentes numa mesma equipe é muita gente. Né? Tem alguma coisa ali que não está funcionando. Fora, por exemplo, algumas das minhas alunas que são professoras que relatam, por exemplo, que às vezes elas chegam na sala dos professores e tem colegas sem máscara, que elas ficam sem graça de pedir para colocar, né, porque você tem ali todo um constrangimento. Né? Então, quer dizer, são situações muito difíceis. Né? A gente está vivendo aí um momento de pressões por todos os lados. E o caso mexicano é um caso muito interessante para se comparar com o Brasil. Depois do Brasil, ele é o país que está vivendo ali tem um maior número de mortos, né? Não é proporcionalmente o pior número, né? Proporcionalmente a gente tem países como Peru e Equador que estão uma calamidade, mas no caso mexicano, como o México é um país muito populoso, a gente está também com mortos lá nas centenas de milhares. E lá é um presidente de esquerda, é um presidente que está no extremo oposto ideológico do Bolsonaro. Mas eles têm uma maneira de ver o mundo que é muito parecida. Eles dois representam movimentos populistas anti-elite, né? Com um discurso muito crítico dos técnicos, com um discurso muito crítico dos cientistas, né? Uma série de conflitos do presidente com os governadores por causa de medidas de isolamento, né? Assim como no Brasil. Eu, de vez em quando, dou entrevistas para rádios mexicanas, né? E é muito emocionante, inclusive, porque eles entendem exatamente o que a gente está vivendo aqui no Brasil. E sempre que eu converso com esses repórteres do México, né, eu ressalto que eu acho que uma das lições dessa pandemia é assim, cara, olha, muito mais importante do que o seu governo ser de esquerda ou de direita é se ele é pró-ciência ou se ele é negacionista. Como é que ele vai responder quando você tem uma emergência dessa de saúde pública? Então, o caso mexicano é realmente um caso muito, muito, muito grave. Né? E realmente muito parecido com o Brasil. A gente pode olhar esses 2 países e tirar dali
um espelho, né, de como é que eles funcionam. O caso do Equador é um caso interessante. Essa foto é do início da pandemia, quando a cidade equatoriana de Guayaquil, que é a capital econômica do país, né, a cidade mais rica do país, ela teve um colapso do sistema de saúde com um cadáver na rua. Foi uma coisa que parecia uma cena da peste medieval. E Guayaquil teve uma melhora muito expressiva. Teve um trabalho das autoridades com as comunidades locais, né, em cada bairro, para fazer um mapeamento, identificar onde é que estava indo cada caso, né, fazer ali um trabalho de atendimento daquelas pessoas. Isso resultou em algumas melhoras expressivas. Eu comentava com vocês na última aula daquele trabalho que eu estou fazendo para o think tank americano sobre o coronavírus na América Latina, e o meu argumento básico ali, naquele relatório, é que a região tem problemas estruturais que estão se manifestando de maneira muito dura durante a pandemia, mas que importa muito como cada um dos governos nacionais está respondendo a ela. Como cada governo em cada país está pensando o seu modo de lidar com essas pressões pandêmicas. Ou, às vezes, até mesmo governos locais. O governo de uma cidade, por exemplo. Guayaquil, no Equador. Araraquara, no Brasil, uma cidade do interior de São Paulo, que fez um lockdown, né, que fez uma medida de isolamento social muito grande, e ela ficou vários dias sem ter morte nenhuma por coronavírus. Num país em que estão morrendo 4 mil por dia, né, de Covid. Isso é muito expressivo. E até me impressiona que Araraquara não esteja mais no noticiário, né? Por que o prefeito não está ali falando todo dia no Jornal Nacional? Porque é uma coisa importante. O Uruguai é um caso também muito interessante, que talvez tenha sido a melhor gestão da pandemia. Talvez seja o caso mais impressionante que a gente tem na região. E o que aconteceu no Uruguai é que eles criaram, um cientista uruguaio criou um sistema de testes para coronavírus muito barato e muito eficaz. Esse sistema está dando certo. Ele serviu para fazer... O que você precisa para combater o coronavírus? Olha, não é nenhum grande mistério, não é nenhum grande desafio. Você tem que fazer isolamento social, tem que usar as medidas protetoras, tem que fazer muito teste, né? Tem que fazer isso o tempo todo. Claro, agora que tem a vacina, né, tem que ser vacinado também. Os uruguaios apostaram nisso. Claro, facilita também de que é um país muito pequeno, a população está muito concentrada em Montevidéu, nos arredores. Não é um país que tenha, por exemplo, uma região inacessível no interior, na Cordilheira dos Andes ou na Floresta Amazônica. Então, também tem esse lado de facilitar. Uma população mais bem educada, várias coisas ali que são importantes. Está vacinando relativamente rápido. A grande história de sucesso da vacinação na região é o Chile, é o país que já vacinou mais da metade da população, mas o Uruguai já vacinou mais de um quarto. Está bem expressivo, está bem rápido. Eu até li entrevistas na BBC de brasileiros, né, de gaúchos, que estão atravessando a fronteira, jovens brasileiros, que estão atravessando a fronteira para serem vacinados no Uruguai. Até é impressionante isso, né? O Uruguai tem uma tradição muito grande de dar refúgio aos brasileiros que estão fugindo das nossas catástrofes nacionais. Então, o brasileiro que fugiu da ditadura e vai para lá, o brasileiro que está fugindo da pandemia e vai tomar vacina por lá, tudo isso acontece de maneira muito forte entre as várias situações de crise da região. Agora, o Uruguai tem um problema. O Uruguai é um país economicamente muito dependente da Argentina e do Brasil. O Uruguai é um país que simplesmente não pode se dar ao luxo de fechar as suas fronteiras. Muita gente passa da Argentina para o Uruguai, muita gente passa do Brasil para o Uruguai. E na medida que a gente tem um colapso pandêmico no Brasil e uma piora muito grande da pandemia na Argentina, isso impacta negativamente também para o Uruguai. Isso tem um impacto também que é muito ruim para toda a região. E aí é o dilema, né? Quer dizer, como é que você se isola
numa região que está muito contaminada, numa região em que a pandemia está fora de controle. Não é só o Brasil. O Brasil é o caso mais grave, o Brasil é o caso mais dramático, mas isso está ocorrendo também entre outros países da região. E qual é o grande risco para a América Latina nesse quadro que a gente está vivendo? É uma combinação muito perversa de uma pandemia muito longa. Quando é que a gente vai sair dessa? Quando é que vai acabar? Olha, eu não sei. Depende muito, né, da vacinação, depende muito, né, desse kit. Então, essa combinação de uma pandemia muito lenta, com um impacto econômico muito negativo. E é claro que, enquanto o Brasil não controlar, outros países da América Latina não controlarem a sua pandemia, a recuperação econômica vai ser muito lenta. E a gente tem um risco, digamos, biológico, que é a América Latina se tornar um grande viveiro de novas variantes do coronavírus, como essa que apareceu em Manaus. Né? A gente tem uma variante que apareça no Peru, uma outra no Equador. Imagina, né? E daqui elas se espalharem pelo mundo, né? Como estão acontecendo em outros lugares. Então, é muito sério, muito grave. Bom, o caso do Cuba, né, que eu tinha já mencionado um pouco para vocês, pelo lado econômico, o impacto econômico da pandemia está sendo muito ruim em Cuba, mas o impacto da pandemia nem tanto, em termos, né, do número de mortes, né, das condições, quer dizer, basicamente porque Cuba tem um bom serviço de saúde. E Cuba tem um sistema de controle de catástrofes naturais, que foi muito pensado para os furacões, né, uma ilha muito atingida por furacões, mas que foi adaptado facilmente, rapidamente para a pandemia. Que é você ter ali em cada bairro, né, em cada área da cidade, mas um agente de saúde, né, um fiscal ali que vai, que conversa com as pessoas, vê se está tudo bem, vê se alguém está doente. Isso foi pensado muito para essas outras circunstâncias, mas foi adaptado. Um sistema de saúde público abrangente, né, com teste, com tratamento, desenvolvendo também as suas próprias vacinas. Né? Então, é um impacto economicamente muito forte, mas do ponto de vista da saúde pública, nem tanto. Né? Do ponto de vista da... A Alessandra está dizendo aqui, o maior risco é ocorrer uma mutação na proteína usada na fabricação das vacinas. Quanto mais demorarmos para vacinar, maior a chance disso ocorrer. Olha, nem sei realmente, Alessandra. A gente tem algumas questões que estão sendo colocadas ali, por exemplo, sobre o Chile. O Chile está vacinando muito, mas ele está tendo um aumento no número de casos. Tem uma discussão interessante sobre isso. Vamos chegar já já nesse caso do Chile. Mas no caso cubano, é muito essa questão de que eles dependem muito do turismo. De alguma maneira, eles vão ter que reabrir também o país, de alguma maneira, eles têm que se preparar para isso. Né? E estamos apostando nessa possibilidade do turismo médico. E é interessante, né? Quer dizer, as grandes fontes de divisas, né? As grandes fontes de dólares para Cuba são o turismo, a venda de serviços médicos, né? Pessoas que vão para Cuba obter um tratamento médico, ou essas missões médicas cubanas que são enviadas para outros países, como eles fizeram aqui no Brasil, e também as remessas de cubanos que moram no exterior, sobretudo nos Estados Unidos e na Espanha, para os seus parentes em Cuba. Então, juntando tudo isso, você tem 3 fontes de renda importantes, e que, nesse momento, a única que realmente continua é a das remessas. Né? A única que continua são os parentes mandando dinheiro para a sua família no país. Bom, eu achei que eu tinha colocado o Chile também, né? Mas deixa eu falar do Chile, que é um caso importante. Só um instantinho. No caso chileno, é a grande história de sucesso na vacinação, mas é uma vacinação que está sendo complicada. A gente tem o quê, no caso chileno? Mais da metade da população do país está vacinada. Mas isso não está levando a uma diminuição do número de casos. O que está ocorrendo no caso do Chile? E aí, um pouco o que o Alessandro colocava das discussões. Né? Primeiro, os chilenos estão tomando a primeira dose da vacina e não estão voltando para a segunda.
o que é uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil também, né? Assim, meus pais são profissionais de saúde e eles disseram que está acontecendo muito aqui. As pessoas idosas tomaram a primeira dose e agora estão vivem uma vida louca, né? E não estão voltando para a segunda. Isso é importante, você tem que tomar as 2 doses. E olha, só 15 dias depois da segunda dose que você está efetivamente protegido. As pessoas não estão conseguindo se controlar, elas tomam a primeira dose e elas acham que elas se salvaram, né? E que está tudo resolvido. Uma outra possibilidade do que está acontecendo no Chile é uma baixa eficácia da Coronavac, que é a vacina chinesa, que é majoritariamente a vacina que está sendo aplicada lá. A Coronavac tem uma eficácia que está sendo estimada em torno de um pouco mais de 50%. Então, na própria China, o que está sendo feito hoje em dia é misturar as doses. É você ter não só a Coronavac, mas outras vacinas que estão sendo utilizadas ali, né, para tentar dar um coquetel mais forte, né, uma eficácia maior. Então, pode ser também isso o que esteja ocorrendo no Chile. Ou pelo próprio comportamento das pessoas que estão tomando a vacina e estão voltando para uma atividade presencial forte. E aí, lembrando para vocês que nenhuma vacina tem eficácia de 100%. Você sempre tem um risco de continuar, né, com a possibilidade de ser infectado, mesmo tendo tomado uma vacina altamente eficaz, com mais de 90% de possibilidade. Né? Então, quando a gente junta tudo isso, a gente tem uma situação que é muito dramática para a América Latina. E, infelizmente, né, a conclusão que eu chego é que a gente está vivendo hoje na região um momento de dificuldade que é comparável ao que foi aquela grande crise da dívida externa lá nos anos 80. Que ali é um momento de queda brutal da economia, que ali é um momento de todo um problema econômico que vai persistir por muitos anos. Né? Infelizmente, acho que o que a gente está vivendo é um cenário parecido com esse. Né? Pergunta da Júlia. Ainda há possibilidade de transmitir para outras pessoas que não foram vacinadas também? Sim. Vamos dizer para você que você tomou a vacina, mas não deu certo, você foi infectada mesmo assim. Você pode transmitir para outras pessoas. Esse problema continua ocorrendo. Essa possibilidade continua acontecendo ali. Então, assim, a vacina vai ajudar muito, ela é essencial para resolver esse problema, mas ela não vai resolver todos esses problemas da noite para o dia. Vocês estão conseguindo ver o programa? Porque eu quero falar com vocês do trabalho de grupo, do que a gente vai fazer ali pelas próximas semanas. Sim, estamos conseguindo ver sim, Maurício. Perfeito. Vamos lá, então. Bom, eu queria falar um pouco dessa bibliografia que eu estou usando para a parte sobre a América Latina. Eu passei 2 textos para vocês, são 2 textos curtos, são 2 reportagens de revistas, de jornais. Uma é a história do El País, sobre esse cientista uruguaio que inventou esse método de testes, né, muito barato, muito eficaz. É uma história interessante, acho que é uma das raras histórias de otimismo na América Latina com a pandemia, então vale a pena vocês lerem. E a outra é um ensaio sobre como a desigualdade social piorou muito o impacto da pandemia na América Latina, de como está muito dependente, né, do que está acontecendo na região ali. Então, assim, vale a pena também dar uma olhada, né, aprender um pouco dessa experiência. E como leitura complementar, eu estou passando um texto da revista The Economist, que foi um balanço bem abrangente, bem interessante dos impactos educacionais na região da pandemia, de como isso está uma questão séria, de como isso está um problema grave. E agora eu queria entrar com vocês na questão do trabalho, do que a gente pode já começar a fazer até talvez aí uma divisão pelos grupos. Né? Qual é o nosso trabalho de grupo? É um trabalho de grupo baseado na literatura. Vocês vão se dividir em grupos de até 5 pessoas, e cada um desses grupos vai ler um desses romances ou dessas peças de teatro que eu coloquei ali como opção. Pode ser mais, vocês podem me sugerir outras além delas. A Peste, do Albert Camus,
O Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, O Inimigo do Povo, do Ibsen, e 2 romances que estão em inglês, para quem lê literatura em inglês, o Station Eleven, da Emily St. John, e World War Z, do Max Brooks. Bom, o que esses livros têm em comum? Eles são obras de ficção que falam de epidemias, que falam de pandemias. E a ideia é que vocês leiam essa literatura e, a partir daí, vocês façam uma leitura, uma análise desses livros com base no que a gente tem discutido no curso. Então, por exemplo, como é que é o livro da Peste, do Camus? É uma cidadezinha da Argélia onde a peste aparece, eles têm que se fechar do mundo. E o que essa crise provoca nas pessoas? Que é um livro sobre como uma epidemia muda o comportamento das pessoas, sobre como uma crise profunda impacta para cada um. O Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, apesar do nome, não é um diário, é um romance, é uma obra de ficção, escrita como se fosse um diário de um homem que está enfrentando uma epidemia. Vocês vão ver que tem muita coisa em comum, né? Como a gente tem hoje, toda essa expectativa, o número de mortes aumentou, diminuiu, como é que está? Vocês vão ver que isso está presente também. Ele está fazendo uma narrativa sobre a grande peste britânica do final do século XVII. Então, é uma peste da era moderna, mas ainda antes da gente ter uma ciência tão avançada, uma medicina tão avançada como a gente tem hoje em dia. O Inimigo do Povo, do Ibsen, é uma peça de teatro que é a história de um médico numa cidadezinha que é uma cidade de águas termais. As pessoas vão nessa cidade para tomar banho nas fontes de água mineral. E ele descobre que essas fontes de água estão contaminadas e que a cidade tem que fechar durante as férias para que se possa fazer um tratamento, para que se possa fazer uma obra ali de infraestrutura e resolver o problema. E ele vira o inimigo da cidade. Todo mundo quer ir em cima dele. Todo mundo quer ir contra ele. E é uma discussão super interessante, porque é muito debate que a gente vem tendo no Brasil ou em outros países, né? O cara que não quer saber do lockdown, porque a loja dele tem que vender, né? E é claro que isso não funciona, né? Por exemplo, eu estava lendo hoje uma reportagem de que os shopping centers no Brasil estão com um movimento muito baixo. E que os donos de shopping, os lojistas, achavam que era só uma questão de você ter um horário ali um pouco maior e tal. E não é isso. É o cenário que a gente está vivendo. É o cenário da pandemia, é o cenário da crise econômica. Mesmo sem lockdown, as pessoas não vão ter o mesmo movimento de comércio, não vão ter o mesmo movimento de ir para a rua que elas tinham antes. Mas, enfim, é uma peça maravilhosa, é um clássico do teatro, é uma peça do final do século XIX, e é muito essa discussão dessa pressão econômica versus uma lógica de medicina, uma lógica de preservação da saúde pública, super atual. E os outros 2 são obras de ficção científica. O Station Eleven é um romance que fala de uma epidemia, de uma pandemia, que devasta a humanidade, ela mata mais de 90% das pessoas, e a sociedade praticamente entra em colapso. E esse romance é a história de uma trupe de artistas que eles vão viajando entre várias cidadezinhas no interior do que costumavam ser os Estados Unidos, o Canadá, né? E é muito bonito porque eles vivem de arte, né? Eles apresentam peças de teatro, eles apresentam números musicais, porque não tem mais televisão, não tem mais rádio, não tem mais eletricidade, mas o anseio humano pela arte, o anseio humano pela beleza continua. E o romance é a história disso e a história do conflito deles com uma seita religiosa, política, que aparece ali nos escombros daquela sociedade apocalíptica. E o Guerra Mundial Z é um romance de zumbis, né? Então, assim, para quem reclama que a gente fica lendo coisa muito abstrata no curso de RI, eu estou recomendando para vocês um romance sobre zumbis. Então, o que é isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque esse é um romance maravilhoso para você estudar a teoria de relações internacionais. Eu não estou de brincadeira, não, estou falando sério. Porque ele imagina um cenário em que tem uma pandemia zumbi no mundo inteiro e como cada país reage a isso.
Então, por exemplo, nesse romance, Cuba é uma história de sucesso, porque ela conseguiu se defender dos zumbis. A China vira uma catástrofe. Né? O filme, a Luísa está falando do filme Guerra Mundial Z, é uma adaptação desse livro. Eu nunca consegui ver o filme todo, eu só vi alguns pedacinhos dele. Né? Mas olha, se você gostou do filme, o livro é 10 vezes melhor. Ele é muito interessante. Esse autor é um historiador. Então, assim, a análise política dele é uma análise muito interessante. Como é que a China reage? Como é que os Estados Unidos reagem? O impacto disso para as classes sociais, né? Porque, de repente, né, com esse colapso da civilização, as pessoas mais pobres, que sabem se virar com pouco, às vezes acabam se dando melhor do que as pessoas ricas. A Luísa está dizendo que isso é mostrado bem no filme também, como cada país está lidando com a crise. Ótimo. Né? Você já viu o filme e gostou, é uma boa pedida também. Né? Então, é super interessante e dá, inclusive, para fazer esse paralelo, né? Como é que os filmes reagiram à pandemia na ficção e como é que eles estão fazendo hoje, né? na vida real. E até vocês comentaram em algumas provas, né, que na ficção eram sempre os Estados Unidos que salvavam o mundo. Né? A gente está vendo que a realidade hoje é mais complicada. Né? Vamos lá, pergunta do Felipe. Né? Cada grupo já pode registrar o livro que vai pegar? Conversem entre vocês e depois me mandem um e-mail com a lista dos participantes do grupo e o nome de cada um. É óbvio que pode ter repetido à vontade, não tem nenhum problema. Você pode ter 10 grupos com o mesmo livro. É interessante para ver como é que vão ser os olhares. E vai ser só apresentação oral. Vocês não precisam me apresentar um texto escrito, não. Eu simplesmente quero ver como é que vocês respondem, né, a essa literatura. A Daiane está dizendo que tem um livro parecido com o World War Z, chamado Teorias da Política Nacional e Zumbis, que é do Daniel Drezner. Né? Eu li esse livro, é bem legal, é bem interessante, mas o World War Z é até melhor, pela maneira como ele te conta a história, pelos personagens que ele inventou para isso. Né? Então, recomendo muito, vocês vão se divertir muito lendo esse livro. Não vai ter trabalho escrito. Bom, quando é que vai ser a apresentação? A gente vai ter, além de hoje, mais 2 semanas de aula, e depois disso a gente pode começar as apresentações. Aí é basicamente vocês me mandarem um e-mail dizendo, professor, estamos prontos, queremos apresentar, e a gente vai marcando. E, bom, por que eu estou passando esses romances para vocês? Né? Por que eu acho que isso é um exercício interessante? Por várias razões. Né? Primeiro que vocês sabem que qualquer desculpa para mim é válida para botar literatura nos cursos. Né? Então, eu estou inventando isso. Sim, Ana, pode ser um grupo de 6, não tem problema. Então, qualquer situação, eu estou botando ali um pouco de literatura no meio. Né? Depois, porque assim, foi uma experiência que foi importante para mim, sobretudo no início. A pergunta do Wesley, a apresentação vai ser só para mim ou para toda a turma? Vocês não são obrigados a ver as apresentações, mas para quem quiser ver, estejam à vontade, vai ser legal, vai ser divertido. Né? Eu vou mandar uns avisos para a lista da turma, né? Quantos grupos, que temas e tal. Acho que dá para a gente fazer uns 3 grupos por cada aula, né? Cada grupo com meia hora. E acho que funciona bem. Né? E aí, quem quiser assistir, assiste, mas não vai ser obrigatório vocês estarem presentes, não. Mas, assim, foi uma coisa que me ajudou muito, em especial no início da pandemia, estar lendo essa literatura. Até que dia pode apresentar? Até o final do semestre. Até o último dia de aula. A gente monta aí um calendário. A turma é grande, mas vocês não precisam apresentar todos, inclusive porque eu sei que muitos de vocês não têm acesso a uma boa conexão de internet, né, que não poderiam estar ali apresentando o trabalho todos vocês. Né? Então, não precisa ser todo mundo. Né? Quanto mais gente puder, melhor, mas não é obrigatório, não. Mas, enfim, eu acho que vocês lerem sobre epidemias em outras épocas, em outros países, né, em outras circunstâncias, seja epidemias reais, seja epidemias fictícias, né, da ficção científica, é um bom exercício para a gente saber que a gente não está sozinho. Para a gente saber que os nossos medos, que as nossas angústias, que as nossas ansiedades na pandemia atual estão presentes também em outras sociedades. E, na verdade, o que a gente está enfrentando agora é algo que foi bastante comum na história humana. É algo que se repetiu desde a antiguidade, né? Desde as primeiras grandes cidades. E o que a gente está vivendo é simplesmente o capítulo mais recente nessa longa história
ainda que era uma história que a gente pensava que já tinha acabado, né? Que não era mais possível, mas a gente está descobrindo que não é bem assim. Então, vamos ler um pouquinho, né, dessas obras. Além de serem obras literárias magníficas, assim, acho que são livros que vão marcar muito vocês, que vão dar para vocês uma outra perspectiva sobre o que a gente está vivendo agora. Então, é bacana também a gente mergulhar nisso. Maurício, Diga. eu dei uma olhada aqui na Amazon rapidinho e aparentemente o Guerra Mundial Z, World War Z, tem edição em português também. Eu Fique à vontade, nem sabia que tenho, tinha saído em português. eu estava na dúvida, na verdade, se seria, sei lá, uma adaptação, alguma coisa assim, mas ele é o mesmo autor, né? O Max Brooks, ele fala aqui que é a primeira edição. Então pode ser que seja algo recente, pelo jeito. Bacana, bacana. Então, também podem ler em português, melhor ainda, né? E é um texto muito agradável, um texto muito envolvente. Ele realmente consegue te puxar para aquele mundo que ele criou ali. Eu gostei muito do filme, gostei realmente muito do filme. A cena de Israel é impressionante ali, o Olha, paralelo. vocês falaram tanto agora que eu vou até ver, porque eu só tinha visto uma cena ou duas assim de passagem e não tinha me impressionado muito. Mas vocês estão falando que é divertido, Professor, eu vou ver sim. eu recomendo demais o filme, porque essa questão que você falou sobre a diferença de como os países lidaram com a crise, com os zumbis, é muito claro, assim. Também tem aquilo que você falou dos Estados Unidos como principais salvadores do mundo, mas é bem interessante a dinâmica que eles deram para isso no filme, é muito legal mesmo. No livro, ele imagina uma série de mudanças políticas muito interessantes nos Estados Unidos com a pandemia, zumbi. Não sei como é que está no filme, mas enfim, fiquei curioso. Estou com vontade de ver, estou com vontade de acompanhar. Né? E assim, pô, mas não é masoquismo, né? Já tem pandemia por todo lugar, a gente vai ver também obras de arte sobre a pandemia. Eu falei, eu acho que não. Falar sobre isso, quebrar esse tabu, conversar sobre o tema é importante. Isso vai ajudar a gente a crescer como sociedade, isso vai ajudar a gente a enfrentar esses dilemas todos que nós estamos enfrentando no momento. Pô, o filme aborda até algo que está acontecendo na prática, que é a diferença de vacinação entre israelenses e palestinos. Assim, parece até uma previsão meio assustadora, na verdade. Mas estava lá, né? Por isso que a gente lê ficção científica, né? Quer dizer, ela ajuda a gente a entender o que está acontecendo, o que pode acontecer no mundo, né? Ela é muito útil, né? Olha, eu gosto muito de ficção científica e eu acho que é um excelente instrumento de análise para quem trabalha com relações internacionais, para quem trabalha com ciência política. Tudo isso é super importante. Mais perguntas? Mais comentários? Professor. Espera só um instantinho, tem um comentário da Vitória aqui. Me recordo bem na época da gripe suína, no caso da H1N1. Eu estudava no município e realmente nas escolas as precauções com a higiene eram ótimas. Eu estou com aquele problema de não conseguir ler mensagens muito longas. Vitória, você pode ler a sua pergunta? Claro, professor. Posso sim. Vocês me escutam? Tranquilo, escutamos sim. Sim, é que é sobre que nessa época, tipo, eu estudava no municipal e etc, e o cuidado era muito bom. Eu lembro que tinha um pouco de distanciamento, tinha o álcool, tinha o cuidado, tipo, em lavar a mão e etc. E eu vi que quando acabou essa crise, no caso, né, voltou tudo ao normal, tipo, não tinha mais esse cuidado. Mas o cuidado passou, e para mim, como a Júlia estava falando que continua usando álcool, para mim também ficou esse cuidado, tipo, do álcool, do sabão. Então, eu acho que alguns hábitos, eles saem bons desses períodos, que é o da melhor higienização, da higiene, porque a gente, tipo, antigamente andava nos lugares, não tinha muito esse cuidado, mas hoje em dia tem mais, e eu acho isso importante até para a prevenção de outras doenças. Maravilha, maravilha. É um ótimo comentário. Né? São coisas importantes para a gente estar levando em conta. Não é só o coronavírus, né? Tem muitas outras coisas que estão por aí também, né? Carolina, você ia perguntar alguma coisa? Oi, professor. Sim, eu queria fazer um comentário só, que o senhor falou sobre Araraquara, né? Isso. Por acaso, a cidade que eu sou, do interior de São Paulo, fica a 70 quilômetros de Araraquara. É uma cidade, assim, que a gente vai bastante para lá, por ser uma cidade maior, então tem alguns serviços, como emissão de passaporte, algumas coisas que tem que ser feito lá. Desculpa?
Você é de onde? Eu sou de Catanduva. E aí vocês vão para Chama Araraquara, Catanduva. uma cidade para os serviços e tal? Isso. Então, assim, é uma cidade que a gente tem bastante contato. E, assim como o senhor falou, é engraçado, porque o sucesso da estratégia deles não está sendo falado aqui. Isso é uma coisa, assim, que aqui não está sendo divulgada. A maioria das pessoas acha que não teve sucesso, mas por falta de conhecimento mesmo. E virou até um pouco de temor, um pouco de pavor. Quando você está numa conversa com alguém e cita o nome Araraquara, a pessoa já fala, não, pelo amor de Deus, misericórdia, não pode acontecer aqui o que aconteceu lá. Porque foi realmente bastante restrito, né? Mas as pessoas têm um medo, assim, e os prefeitos, os governantes aqui estão fazendo de tudo para não chegar no caso de precisar seguir a estratégia de Araraquara. Olha, É para bem quem quiser engraçado isso. ter essa discussão sobre o lockdown, né, sobre esse medo, né, do isolamento econômico, o livro para ler é O Inimigo do Povo. Vocês vão ver que esse debate está colocado ali de uma maneira muito profunda, inclusive porque esse médico que chama a atenção da cidade, diz, olha, a gente vai ter que fechar as fontes térmicas por causa da doença, ele vira o inimigo público número 1. Quase toda a cidade se volta contra ele, porque ele está ameaçando ali o ganha-pão deles, ele está ameaçando ali a sobrevivência econômica deles. Realmente, é bem isso que tem acontecido por aqui, assim, foi um pouco de cenário de guerra, acho que impactou as pessoas, porque parece que os tanques ficaram bloqueando as entradas da cidade, ninguém poderia entrar na cidade, Nossa. né? Então, o pessoal ficou muito assustado, assim. Isso parece uma cena do Guerra Mundial Z, né? Os tanques ali, né? Exatamente. Foi bem restrito mesmo, mas ninguém fala do sucesso por aqui, não, é algo bem engraçado. Perfeito. Mais alguém? Mais algum comentário? Pode falar, Eduardo, pode falar. Eu assisti, inclusive, semana passada, eu assisti a minissérie Chernobyl, né? Ela foi lançada há uns 2 anos já. Ótima lembrança. Chernobyl tem muito a ver também com o que a gente está vivendo, né? E, também tem muito a ver. Então, assistir essa minissérie no meio da pandemia, tendo essa visão de que, tipo, tinha um cientista que foi chamado e que ele dizia como aquilo tudo era perigoso, que tinha que evacuar a cidade, e membros do governo tentando ocultar aquilo, né? Dizer para ele mentir para o mundo que aquilo não era nada, e que não era preciso tomar todas aquelas medidas, né, de evacuar a cidade. E aí você pensa e você imagina que isso meio que se repete agora, né, mas em outros tipos em outra situação, né, em outro caso. Verdade. Mas que Chernobyl tem uma questão super importante também para o momento que a gente está vivendo, que é a negação da ciência por fins políticos, né? Uhum. Aquelas autoridades que não querem agir da maneira científica para não causar pânico na população, né? Que estão tentando esconder o que está acontecendo ali. É uma ótima série para a gente pensar. Sim, tem alguns exageros, né, de série, né, algumas mentiras, assim, mas essa parte em si é verdade, né, de que o governo tentou por um tempo ocultar que aquilo era... que as usinas mesmo, elas não eram... todas as usinas da União Soviética, elas tinham aquele mesmo problema, né? Então, eles realmente não... porque era mais barato, né? Então, eles falam sobre isso na minissérie e eu recomendo, assim, para assistir. É ótimo, muito bem lembrado, Eduardo. Acho que mostra muito bem um cenário apocalíptico por outras razões, né? Pela questão da radiação, mas que também tem a ver com o que a gente está vivendo agora. Professor, eu vi uma notícia esses dias de que o Guarani, a moeda lá dos paraguaios, teve uma valorização de 17% em relação ao real. E eles estão cruzando a fronteira para fazer compras em Foz do Iguaçu. Ou seja, teve uma inversão, né? Porque era o contrário. Era o oposto, né? Antes a gente ia ao Paraguai para comprar coisa barata, né? Exato, né? Exatamente. Quer dizer, a moeda brasileira desvalorizou muito. Então, isso significa que se você é estrangeiro hoje, você pode vir ao Brasil, ou poderia, né, se não fosse a pandemia, e comprar coisas muito baratas aqui.
E não só o estrangeiro que vem dos Estados Unidos ou da Europa, também o estrangeiro que vem do Paraguai. De repente descobriu que tem aí um aumento da sua renda quando ele vem para cá, né? Exatamente. Isso é impressionante, né? O que mais? Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Bom, gente, então é isso. Até a semana que vem. E as nossas próximas 2 aulas vão ser sobre o Brasil, né? Sobre a história das epidemias no Brasil, febre amarela, cólera, e o que a gente está vivendo agora na pandemia do coronavírus. Ok? Então, boa semana para vocês. Professor, Oi, desculpa, só uma pergunta, talvez eu tenha perdido no início. Uhum. Ainda vai ter aula quarta-feira do Hugo, o senhor sabe? Ah, sim, normal. Quer dizer, a gente vai começar Tudo bem, sobre ok. ele, mas as aulas dele estão normais ainda, né? Não, sem problema, só saber pelo cronograma eu devo mesmo. passar a convocação aí da reunião hoje ou amanhã. Estou fechando aqui os detalhes, ok? Tudo bem. Obrigado, professor. Uma boa Valeu, tarde. pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.